E aí, gente, tudo bem? Pronto para mais uma aula? Hoje nós vamos ver o capítulo 18 e 19 de Êxodo. Só para dar um resumo aqui do que a gente já viu, né? Nós vimos a libertação do povo do Egito e a caminhada deles até o Monte Sinai. Na realidade, aqui está mais ou menos nesse momento. Tá? No capítulo 18, a gente vai ver que Jetro foi visitar Moisés, né? Já nos pés do Monte Sinai, e depois, quando efetivamente chega no Monte Sinai. Vamos lá? Mas antes disso, vamos fazer uma oração para que Deus possa preparar o nosso coração para esse momento tão importante que é a leitura e entendimento da palavra dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada momento que nós temos do Teu lado, Senhor Deus. Quero Te agradecer pela Tua palavra, que vem sempre nos limpar por dentro, Senhor Deus, nos transmitir a Tua vontade e o Teu desejo. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque somos pecadores. Eu sou um pecador, Senhor Deus. Eu dependo do Senhor para muita coisa. Aliás, eu dependo do Senhor para tudo. Que o Senhor possa abençoar minha vida, me limpar de todos os meus pecados, Senhor Deus. Ajuda os meus irmãos, me ajuda também no entendimento da Tua palavra e que o texto de hoje possa ser usado pelo Senhor para curar o nosso coração, para transformar nosso coração, transformar nossa vida, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, capítulo 18 de Êxodo. Diz assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado pelo monte de Deus. Estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Vamos ficar um pouquinho por aqui e vamos discutir um pouquinho aqui, né? O que o texto aqui quer dizer para a gente, né? Porque quando você lê o texto pura e simplesmente, você vai ver que Moisés, quando chegou perto do monte de Deus, né, perto do monte Sinai, mandou a esposa e os filhos para a casa do sogro para que eles o avisassem que ele já tinha retornado, certo? E aí, aqui mostra de maneira bastante interessante como era o costume de época. Jetro resolveu ir, mas mandou antes alguém adiante para dizer que eles estavam indo. Se você se lembrar, né, de Gênesis, você vai ver que, por exemplo, Jacó, quando ele foi visitar o irmão, ele fez a mesma coisa, mandou alguém antes para avisar que ele estava chegando. Então é um costume de época isso daí. O Jetro foi até onde eles estavam e lá eles se cumprimentaram, entraram na tenda e Moisés disse tudo. O que isso tem a ver com nossos dias de hoje em dia? Né? Talvez você pense assim, isso é tudo bem, Moisés tinha que contar mesmo, né, o que tinha acontecido, as maravilhas que Deus tinha feito e tudo mais. Mas nós hoje também devemos testemunhar sobre a nossa vida, sobre o que Deus está fazendo com a gente, com outras pessoas.
Isso é muito importante. A palavra de Deus, ela transforma, mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. A Bíblia que eles vão ler é a nossa vida, é aquilo que a gente faz. E isso pode ser um início de um despertar para que ela possa ler a palavra de Deus e a palavra de Deus transformar, ir no culto e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, porque através da pregação você vai ter a transformação de vida, não é? Isso é muito importante. E o que é interessante é que quando Jétro ficou sabendo, ele falou o seguinte, bendita seja o Senhor, está aqui no versículo 10, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então aqui você consegue ver que toda a manifestação que Deus fez no Egito foi para quebrar os deuses do Egito. E está aqui. Deus acabou tocando o coração de Jétro. Interessante, né? Interessante. Mas vamos continuar a leitura aqui. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E esse permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo esse povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida. E eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinha. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim o fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito." Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como os líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam Moisés, as simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e ele voltou para a sua terra. É interessante que muitas vezes a gente pensa, quando você vê aqui o conselho de Jétro, né, a gente pensa na igreja. A igreja, por exemplo, a igreja presbiteriana, ela é representativa. Então você pode dividir o cargo de liderança entre várias partes. Nós também temos os ministérios e nós podemos dividir, né, a administração de cada ministério em lideranças e tudo bem. Nada errado com isso, não. Mas o que está acontecendo aqui é toda uma nação. Imagine o seguinte, que a gente pega, guardadas as proporções, né, da quantidade de pessoas, mas só para a gente ter uma noção, vamos imaginar nos dias de hoje, aonde você tem o presidente da República e ele queria julgar toda a questão de todas as pessoas que moram aqui no nosso país. Ficaria um negócio estranho, né? Porque imagina quanto tempo você teria que ficar aguardando lá uma audiência para conseguir falar do seu problema, para conseguir levar adiante. Seria muito difícil, muito complicado. Então, o conselho de Jétro aqui, ele já na realidade está sendo usado por Deus para falar para Moisés: Moisés, divide o fardo. Separa aí, porque é uma nação, é um povo, não é uma comunidade. Uma comunidade, a gente já divide isso para facilitar a vida. Você imagina toda uma nação que estava se formando. Então aqui você vê que começa a aparecer aqui, num primeiro momento de maneira indireta, né? Aqui Deus usando Jétro para dar um conselho para Moisés, mas vocês vão ver que em Êxodo já começa a ser criadas as leis
de Deus. Algumas leis são espirituais, então essas leis espirituais até hoje elas servem. Outros são leis para o Estado, né? Porque eles estavam formando uma nação. Então, leis de Estado. E isso a gente tem que entender direitinho para não ficar imaginando algumas coisas. Quando a gente lê algumas leis, a gente tem que saber definir. Não, isso aqui é uma lei espiritual que serve até hoje. Não, isso aqui é uma lei que era para o povo de Israel porque eles estavam fundando uma nação. Ok? Vamos seguir então aqui no capítulo 19. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhes havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Então o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar em sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram suas vestes. Disse ele então ao povo: Prepare-se para o 3º dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do 3º dia houve trovões e raios numa densa nuvem. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai, e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. É um texto maravilhoso esse daqui, é um texto que a gente parece que viu um filme na nossa frente, é muito, muito legal, muito interessante. Mas vamos aqui por partes para a gente tentar entender e tentar transportar isso para a nossa vida, né? Aqui é um texto que simplesmente ele discrimina o que aconteceu, né? Ele declara o que aconteceu. Então vamos entender aqui, né? Então eles saíram, né? 3 meses depois que eles saíram, foram para Refidim e foram entrar no deserto de Sinai. Quando chegaram no monte, então, Moisés subiu para conversar com Deus e Deus mandou algumas coisas para ele, né? Diga aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz no Egito
e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe junto de mim. Agora, se obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Então é interessante que Deus condiciona. Eu tenho uma aliança com vocês, mas vocês têm que obedecer essa aliança. Se você quebrar essa aliança, tudo vai por água abaixo. E ele fala, né? Embora toda a terra seja minha, ou seja, todas as pessoas, tudo que existe na terra, tudo é de Deus. Até hoje é de Deus, não é só naquela época, não. Sempre foi, sempre será tudo de Deus. Mas ele fala o seguinte, que ele queria que a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes, uma nação santa. Aí você vai falar, tá, mas isso daí é para os israelitas. Não é não, porque se você ler no Novo Testamento, você tem a mesma coisa. Quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui. Você vai poder ler lá em 1 Pedro 2,5, em Apocalipse 1,6, 5,10, 20,6, né? Capítulo 20, versículo 6. Enfim, tem vários lugares que falam nação santa, povo de Deus, consagrado, e por aí vai. Você vai ter aqui um monte de referências do Novo Testamento sobre nós, os cristãos. Então, quer dizer, isso daí também serve para a gente, né? Nós somos uma nação de sacerdotes. Entenda, o sacerdote daquela época é aquele que levava a palavra de Deus para o povo. Então, hoje, nós, como crentes no Senhor Jesus, nós somos uma raça eleita, nação santa, para ser sacerdote realmente, para nós levarmos a palavra de Deus para aqueles que não creem. Então, desde aquela época até hoje, nós estamos com a mesma missão de levar a palavra de Deus. Mas continuando aqui. Aí Moisés chamou as autoridades e todo mundo falou, não, a gente vai seguir o que Deus falar, certo? E depois, Deus falou o seguinte para Moisés, para descer até o povo, consagrar o povo, eles deverão lavar as suas vestes. O que é o lavar as suas vestes? Lavar as vestes nada mais é do que você preparar-se externamente da mesma maneira que você está se preparando internamente. Ou seja, se consagrar naquele momento. Então, era um reflexo daquilo que estaria acontecendo dentro da pessoa. A pessoa se preparando para um encontro com Deus. E aí Deus fala também do limite em torno do monte para que as pessoas não se aproximarem. Por quê? Porque a santidade de Deus é tamanha que você é fulminado se você não se achegar puro perante Deus. Então isso é uma maneira de nos proteger. Nós somos puros? Não, mas no nome de Jesus, através do sangue do Cordeiro, a gente se aproxima de Deus hoje tranquilamente. Por quê? Porque quando Deus olha para a gente, Ele vê Jesus, vê o sacrifício de Cristo. Então isso é muito importante a gente entender. Você vai falar assim, naquele tempo não podia se aproximar de Deus. Hoje também não. Se um ímpio se aproximar de Deus sem conhecer Jesus, sem aceitar Cristo, sem nada, ele também vai ser fulminado. É a mesma regra, a mesma coisa. Então aqui fala, você não pode se aproximar e tem toda uma penalidade aqui. Isso tudo, gente, é porque as pessoas tenham respeito por Deus, tenham temor do Senhor. Hoje nós vivemos numa geração que não tem mais essa relação de autoridade, de temor, é uma irreverência muito grande. E a palavra de Deus fala que no futuro, no fim dos tempos, as pessoas iam ser irreverentes e tudo mais. O que é irreverente? É não ter reverência, não ter respeito pela palavra de Deus, pela pessoa de Deus, pelo ser de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E também tem uma coisa aqui que talvez sou estranha para os dias de hoje, né? Prepare-se para o terceiro dia e até lá não se acheguem à mulher. Então quer dizer que o sexo é sujo. Não, não é, porque senão Deus não falaria para você crescei-vos e multiplicai-vos lá no comecinho em Gênesis. De forma alguma. O sexo é abençoado desde que feito da maneira correta, né? Dentro do casamento e tudo mais, é abençoado. Então por que Deus fala aqui para não se achegar à mulher? Se os irmãos continuarem lendo aqui, lá em Levítico e Números, vai ter diversas leis. E algumas leis são
exatamente sobre purificação, estar purificado. E uma das coisas que podem levar a pessoa a não estar purificada é ter contato com fluidos do corpo, né? O sêmen, os fluidos da mulher. Então isso daí transforma as pessoas em impuras até a tarde. Lembra que isso com relação aos egípcios, né? Perdão, os israelitas. Os egípcios é outra história, né? Mas vamos lá. Isso é com relação aos israelitas, faz parte das leis que eles tinham, não é? E muitas dessas leis eram para proteger as mulheres, viu? Não pensam que Deus era machista, essas coisas. Isso aí tem umas conversas fiadas por aí, mas que tem nada a ver, não. Tá? A gente tem que ler com discernimento a palavra de Deus. Você vai ver que Deus ama a todos iguais. Não há diferença entre homem e mulher. Existem papéis diferentes para o homem, papéis diferentes para a mulher. Mas enquanto ser humano, todos são iguais perante Deus e Deus ama a todos da mesma maneira, independente da sua cor de pele, independente de muita coisa por aí, certo? Então, por isso que está falando para não se achegar à mulher, simplesmente para se manter puro, não é? Só que, e as mulheres foram lá também? Lógico, as mulheres, as crianças, os homens, todos foram lá. Então, todos foram puros. Isso é o mais importante, não é? Aí Deus fez uma manifestação maravilhosa, né? Parecia que eles estavam vendo um vulcão em erupção, porque tinha tremor, tinha fumaça, tinha fogo, mas também tinha o quê? Tinha trombeta e tinha a voz de Deus. Então isso mostra que não era um fenômeno natural. Apesar de Deus estar usando manifestações naturais, era um fenômeno sobrenatural. Isso é muito importante. A gente tem que entender isso aí. Aí Deus desceu, chamou o Moisés. Moisés subiu e Deus falou, alerta o povo para não se aproximar. Né? Moisés falou, não precisa porque eles já estão sabendo. Beleza. Então agora você vai descer e subir com Arão. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria mostrar que ele falava com Moisés sim, mas ele ia instituir o sacerdócio de Arão. Então era muito importante que o povo entendesse que não só Moisés, mas também Arão falava no nome de Deus. Para que fosse mostrado isso. E aqui, mesmo antes de falar de sacerdócio, olha só o que Deus fala. No versículo 24, o Senhor respondeu, desça e depois torne a subir acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. É uma coisa que esse texto dificulta um pouco o entendimento, porque você pode falar, não, mas Deus não instituiu ainda o sacerdócio da família de Arão. Como que tem sacerdote? Tem algumas explicações. Eu vou me ater a duas, que eu acho que são as mais interessantes. Uma delas fala que, na realidade, ainda não existiam os sacerdotes, mas Deus já estava falando que é só o sumo sacerdote que tem que se aproximar no Santo dos Santos. Já estava começando a colocar essa mente. Quem se aproxima de Deus é só o sumo sacerdote quando é chamado ou quando é necessário. Isso daí é um reflexo daquilo que vai ser quando surgir os sacerdotes e tudo mais. Tá? Que vai vir logo aqui em sequência do texto. E uma outra explicação é que, como ainda não existia o sacerdócio de Arão, já existiam algumas pessoas que cumpriam os deveres de sacerdote, porque já existia o sacrifício e tudo mais. Então, talvez Moisés e Arão já estavam cumprindo esse tipo de coisa e estipulado algumas pessoas para que ajudassem nos sacrifícios, porque imagina, o sacrifício era com muitos animais, com muita gente, então precisaria de ter bastante gente. Então, ou é uma explicação ou é outra. Eu me convenço pelas duas, então eu não sei dizer qual das duas que eu colocaria como principal. Beleza? Bom, isso daqui então, o que isso aqui traz para os dias de hoje para mim, né? O que isso mostra para mim? Isso mostra uma coisa muito importante. Nós temos que tratar as coisas de Deus com reverência.
A reverência, ela não necessariamente é você ter um ambiente de culto em silêncio, a maneira de louvar. Não, não é nada disso. Reverência é coração. É como se você se aproxima de Deus. Deus gosta que a gente se aproxime de que maneira? De maneira de gratidão, porque nós merecemos o inferno e Deus nos escolheu para o céu. Então a gente tem que ter respeito por isso. Nós temos que nos aproximar de Deus sabendo que nós somos pecadores, sabendo que nós não somos nada, sabendo que nós dependemos totalmente de Deus. Totalmente. E isso não pode se perder. Eu vejo hoje muita gente brincando com as coisas de Deus. A gente vê músicas por aí, mesmo músicas de Deus, com erros teológicos terríveis. Tem muita música que prega vingança, que prega soberba. Então, quando a minha promessa chegar... Gente, Deus prometeu salvação. Isso já chegou. Outras coisas desse mundo... Não estou falando que Deus não pode dar uma promessa exclusiva para você. Mas não é para você ficar falando para os outros. Promessas de Deus é o que está aqui na Bíblia. O que não está na Bíblia, se Deus falou com você, é uma coisa muito particular sua. Você não deve ficar aí alardeando e contando vantagem com isso daí. E a gente vê muitas músicas falando isso aí. Quando minha promessa chegar, o outro irmão vai ver que não acreditou. Que isso, gente? Isso é orgulho. O crente tem que amar as pessoas, inclusive amar o inimigo. Quanto mais amar um outro irmão. Tem que abrir o olho, gente. Abrir o olho, porque tem muita coisa aí que não é de Deus, que está sendo cantado, que está sendo pregado em muitos púlpitos por aí. E por que o povo ainda cai nessas conversas? Porque não lê a Bíblia. Ou quando lê de maneira displicente, ou então não busca o entendimento. Porque a salvação, ela toca o teu coração e você, a partir do momento que você crê em Jesus, você é salvo. Mas Deus fala que a gente deve buscar os melhores dons, que a gente deve crescer intelectualmente lendo a palavra de Deus, entendendo o texto. O processo de santificação nada mais é do que você ler a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na tua vida. A própria palavra fala que o entendimento de tudo isso vem do ouvir a palavra de Deus, que está sendo pregada ou que você está lendo. Então é muito importante isso. A gente não deve se esquecer disso. Amém? Bom, nós vamos ficar por aqui. Semana que vem nós vamos ver os 10 mandamentos, um texto maravilhoso. E mais aqui vamos começar a ver algumas leis que Deus colocou e tentar interpretar o que essa lei tem a ver com os dias de hoje. Ok? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse momento, pedindo para Deus fazer com que o texto entre no nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela Tua Palavra, pelo entendimento da Tua Palavra, pela aplicação que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para as Tuas verdades. Que a gente deixe de olhar para o mundo, o que as pessoas entendem, o que as pessoas querem, e passe a olhar exclusivamente pela Tua Palavra. Que ela seja a nossa única regra de fé e prática, Senhor Deus. Que as verdades contidas aqui sejam verdades absolutas na nossa vida. E que a gente não permita que o relativismo, que é algo novo nesse mundo, tome conta do nosso coração. Enche o nosso coração do Teu amor e que a gente busque o Teu amor e que a gente possa amar o próximo, amar todas as pessoas, Senhor Deus. Eu sei que isso não é fácil porque somos pecadores, mas que isso seja a nossa meta, o nosso alvo, Pai. Muito obrigado por cada irmão que ouviu essa aula e que o Senhor possa nos encher de alegria e de conforto, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos ficando por aqui essa semana. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueça de compartilhar essas aulas, de curtir aí, porque o YouTube pode levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Amém? Vejo vocês então na próxima aula. Deus abençoe. Até lá.